Oi gente, tudo bem? Então voltando a falar, né, sobre psicanálise. Hoje eu tive que trazer uma colinha porque agora tá ficando mais difícil. Então vamos lá. Então, Freud dizia o quê? Que nós temos os processos mentais, que são os pensamentos, os sentimentos, as lembranças, que elas acontecem de forma encadeada. Então a nossa vida psíquica, ela acontece de forma contínua sempre. Mesmo que a gente não tenha isso conscientemente, esses pensamentos, essas lembranças que nós temos, elas acontecem de forma sempre encadeada, sempre tendo uma ligação. Não é como, de repente, um livro que encerra um capítulo e aquilo lá foi enterrado, deixa pra lá. Não, é sempre contínuo, nunca tem essa ruptura, vamos dizer assim. Bom, e aí então ele disse que a nossa mente, ela é formada de 3 formas, né? O inconsciente, o pré-consciente e o consciente. O consciente é a menor parte da nossa mente, é tudo aquilo que a gente tá ciente no momento. Então, por exemplo, eu tô pensando no iPad, olhando o iPad, então eu estou consciente disso, isso está no meu consciente. É aquilo que a gente dirige a nossa atenção de forma intencional. E aí o inconsciente e o pré-consciente, eles já são de formas menos expostas. E aí Freud dizia assim, não somos nossos senhores, que grande parte da nossa vida é guardada pelo inconsciente. Então ele quer dizer o quê? Que a gente meio que não manda na nossa vida, né? Tudo que tá lá no inconsciente, que a maior parte da nossa vida é guardada no inconsciente, ela que rege a nossa vida, ela que dirige a nossa vida. Bom, e aí então o inconsciente, né, como ele dizia, ele é a maior parte da nossa vida psíquica. Tudo aquilo que a gente não tem acesso, que a consciência não tem acesso, ele é o inconsciente. Lá dentro ficam informações excluídas do consciente, ficam aquelas lembranças que não podem ser acessadas, né, que não podem vir à tona, desejos reprimidos, censurados. Então às vezes tem os desejos absurdos e tal, fica tudo isso lá guardado, reprimido no inconsciente. E, inclusive essas lembranças que não podem vir ao consciente, né, como de repente alguma lembrança traumática, tal. Só que tudo isso, apesar de a gente não ter consciência de tudo isso tá guardado lá no inconsciente, tudo isso de alguma forma tá lá. E isso acaba influenciando na nossa vida de alguma forma. Isso daí acaba, né, fazendo com que a gente tenha ações, pensamentos, sentimentos que são direcionados por conta dessas coisas guardadas ali no inconsciente. Bom, e aí tem o pré-consciente. O pré-consciente, ele é uma parte do inconsciente, mas que ele é facilmente acessada pelo consciente. Então o inconsciente está lá, está guardado, a consciência não acessa. Já o pré-consciente está guardado, mas a consciência facilmente acessa. E o pré-consciente, ele é uma parte do inconsciente, só que mais acessível. E eu consegui pensar num único exemplo, seria, por exemplo, no momento aqui eu tô consciente, né, da minha colinha, do meu cenário, enfim. Mas não tô ali consciente, né, não tô pensando o tempo inteiro no que eu comi ontem, enfim. Mas se eu parar e me perguntarem o que você comeu ontem, facilmente eu consigo acessar essa informação. Então é o pré-consciente, tá lá, não tô consciente no momento, mas facilmente eu trago ele para a consciência. Bom, então a psicanálise, ela quer investigar, compreender o que está nesse inconsciente. Nesse inconsciente tem uns desejos reprimidos, tem fragmentos do passado, e aí ele vai investigar tudo isso para conseguir entender o presente, porque como tudo isso tá lá, não tá consciente, mas tá lá, e influencia a nossa vida, então a gente precisa conseguir acessar e resolver aquilo ali, para conseguir entender o agora e resolver os problemas do agora que estão relacionados com o inconsciente.
E aí, como que a psicanálise faz isso? Ela faz através da associação livre, né, que eu falei acho que no primeiro vídeo, né, que Freud começou a falar para a paciente, então fala, e ele né, prestando atenção ali num ato falho, ou às vezes relacionar um sonho. Então é através disso que a psicanálise vai acessar o inconsciente, né, esses fragmentos, esses desejos do inconsciente. Então, assim, apesar da gente não ter clareza, né, dessas coisas todas que estão lá no inconsciente, os pensamentos, os sentimentos que a gente tem, apesar de a gente não relacionar eles com coisas do passado, eles têm a relação. Acontece que os elos entre esses pensamentos e esses sentimentos, eles estão no inconsciente. Então, por isso que a gente não tem a consciência disso. Então, hoje você não está se sentindo bem ou está tendo aquele tipo de pensamento X e como se ele fosse independente. E Freud dizia que não, que como a vida psíquica é contínua, ela não tem descontinuidade nunca, existe um elo. Porém, esse elo, ele é construído lá no inconsciente, então por isso que a gente não tem acesso e acha que não tem relação, mas tem. Então, no inconsciente, tem diversos elementos, diversos processos, e alguns desses elementos são as pulsões. Bom, as pulsões aí eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, antes ainda eu vou falar de um pouco mais da estrutura, né, psíquica aqui de Freud. Mas basicamente as pulsões são uma energia, né, um desejo. Mais pra frente acho que fica um pouco mais claro. Bom, e aí então a Freud disse que a gente, né, dentro... Porque assim, tudo isso não é físico, não é assim, tá aqui, tá ali, não. Isso daí é tudo não tem uma forma, né, ele é tudo um encadeamento é uma estrutura, né, não física. E tudo isso convive ali dentro, em conflito dentro da gente. Enfim, e aí então, outra parte, né, que Freud trazia pra gente é que existe o id, o ego e o superego. O id, ele é onde está a fonte de energia psíquica, né? Então, todas as pulsões, que é essa energia, tal, que depois eu vou explicar um pouco melhor, elas ficam no id. O id, ele é todo inconsciente, E ele é totalmente desorganizado, ele é caótico, ele não tem limites, ele não lida bem com frustrações, ele quer liberar energia a todo momento, e ele é uma estrutura original da personalidade, ou seja, ele origina, né, a personalidade, ela origina daí, né, do id. E o id, ele é então um componente da personalidade que não é domada, por isso que ela é caótica, ela não tem forma, enfim, não tem limites, é aquela, vamos dizer, bagunça, energia, né, querendo ser liberada, desorganizado. Bom, e aí tem o ego. O ego, Freud diz que ele é a parte mais organizada do sistema psíquico. Ele também é uma estrutura da personalidade que se origina do id. E ele vai fazer o meio de campo, vamos dizer assim, entre o id e o meio externo, né, o ambiente. Então o id tá lá querendo liberar ali os desejos mais conflituosos, as coisas mais bagunçadas, né, realizar, sei lá, o desejo de matar alguém, uma coisa assim absurda, e o ego vai fazer essa mediação entre os desejos do id e a realidade, o meio externo. Então, o ego, ele é racional, ele é lógico, ele tem contato direto com a realidade, ele precisa fazer, né, mediar os impulsos e os instintos do id, ele também, né, tem que mediar as exigências do superego, que é o próximo que a gente vai falar. Então, ele vai fazer essa intermediação entre o interno, que é o desejo, e o externo, que é o ambiente, né? E ele sempre busca pelo prazer, ele foge do desprazer, e ele vai sempre considerar as limitações, né, as oportunidades,
que são colocadas pela realidade externa. Então, existe ali os desejos do id e ele vai encontrar uma forma de realizar esses desejos de forma mais adaptativa, de uma forma menos prejudicial. Então, assim, ele vai encontrar a melhor forma, o melhor momento para aquilo lá conseguir ser liberado. Então, o id, ele funciona a princípio do prazer, basicamente isso. E o ego, ele funciona a princípio da realidade. Então, o ego faz esse meio de campo entre o id lá doidão e o ego, que é a realidade. E aí vem o superego, que o superego, ele tá ligado aos aspectos morais da gente, né? Então, são aquelas identificações que nós temos com os nossos pais. Os nossos pais, eles passam pra gente, né, tradições, valores, enfim, e a gente vai internalizando isso, tal, e vai levando pra vida, e aí, então, o superego, ele vai se tornar um juiz. Muitas vezes ele pode ser um juiz muito rigoroso, que busca, né, a perfeição, ou ele pode ser mais flexível, que consegue, né, trabalhar de uma forma que se perdoa, que perdoa o outro. Então, assim, no superego está relacionado aos julgamentos, né? Então tem muita questão do amor próprio, sentimento de inferioridade, de culpa, de orgulho, porque ele é muito carregado disso, dos valores, dos ideais, das ordens, das proibições que vieram dos nossos pais. Então, o superego da criança sempre vai se desenvolver a partir do superego dos pais. Então, dos pais ou da pessoa, né, que criou, que passou os valores para a criança. Então, o id, ele é impulsivo, ele é cheio de energia. O ego, ele vai proteger ali o id, vai fazer o meio de campo, né, entre os desejos do id, vamos dizer, as limitações ali do superego e o meio externo. E o superego vai estar relacionado a todo esse sistema de valor moral, ética, enfim. E aí Freud, ele vê o ego como uma estrutura fraca, frágil. Por quê? Porque muitas vezes o id consegue puxar o ego pro lado dele. Então, assim, o ego tem que fazer lá o meio de campo, não deixar aquele monte de desejos, traumas, aquelas coisas bagunçadas virem e se realizarem, e às vezes ele consegue puxar o ego mais para esse lado. Assim como o superego também consegue influenciar no ego, ele consegue às vezes anular o ego, né? Como eu dei o exemplo que o superego ele pode às vezes ser muito rígido, né? Procurar a perfeição. Isso não é saudável, então ele acaba anulando o ego, né? Aquela pessoa que, sei lá, quer ir na excursão da escola, mas a mãe fala que é pecado, que é isso, que é aquilo, e a pessoa se sente culpada só de pensar, enfim. Então, o ego, vamos dizer, não está fazendo o papel dele, né? Esse meio de campo. E a mesma coisa acontece com o id. Então, a psicanálise, ela vem para tentar fortalecer esse ego, para ele conseguir ser mais independente, né? Para ele ter uma percepção mais apurada, mais ampliada. Então, é melhorar esse ego que, para Freud, é uma estrutura fraca, que pode ser puxada pelo id ou anulada pelo superego. Então, a gente nasce basicamente id, né? Totalmente ali impulsivo e tal. E aí a gente vai se relacionando com o meio externo, então a gente vai desenvolvendo o ego. E aí depois vem os valores, né, dos pais, os ensinamentos, a educação, que é onde vai se construir o superego. Então, assim, no início o superego, ele vai sendo construído porque a gente age para agradar, né, nosso pai, nossa mãe, ou a avó, enfim, que cria a gente. E ele age para agradar essas pessoas, né, os que criam ali a criança. E depois, quando a gente começa a internalizar esses valores, né, e ter esse senso, vamos dizer, esse senso crítico, a gente começa a fazer as coisas para agradar a si próprio. Bom, e aí então, falando das pulsões, né, é aquela energia que tem dentro do inconsciente, que basicamente o id, né, é feito disso.
essas pulsões, elas são tipo necessidades psíquicas e orgânicas, e elas vivem no limite entre o físico e o mental. Ela é uma fronteira entre o psíquico e o somático. Também teve um outro vídeo que eu falei, né, que Freud falava da conversão, né, daquelas coisas todas reprimidas lá no inconsciente e tal, que vinham como sintomas somáticos. Então essa energia, ela é tipo a fronteira entre o psíquico e o somático, entre a mente e o físico, né? E existe uma diversidade de pulsões, e aí Freud organizou todas essas pulsões como pulsões de vida e pulsões de morte. As pulsões de vida, elas são aquelas que são uma demanda interna que faz a gente criar, realizar, enfim, ter prazer, né? Então, de vida, tá sempre relacionado a isso, a criar a fazer um projeto, a ter prazer, enfim. E as de morte são aquela energia, vamos dizer, toda uma demanda interna que a gente tem de buscar o isolamento, a estagnação, atos de destruição, de morte. E aí tudo isso, essas duas, vivem ali dentro, em conflito dentro da gente. E todos, então, os nossos pensamentos, nossas ações, elas são resultado dessas duas pulsões, da de vida e de morte. Então, a pulsão, em alguns livros, ela é traduzida como instinto, mas na verdade não é um instinto, né? O instinto é diferente. O instinto é aquela coisa animalesca, é aquela coisa assim que tem que ir por aquele caminho, tipo, então tá ligado a uma necessidade. Então, assim, pensa no animal com muita fome e ele vai lá caçar pra resolver a fome dele. A pulsão é diferente. A pulsão, ela é insaciável e ela tá mais ligada a um desejo. O instinto, ele tem uma finalidade biológica e a pulsão não. Ela não tem uma finalidade biológica, ela é insaciável, mas apesar de ela ser insaciável, a gente não conseguir dar um fim nela, a gente consegue adaptar, ela é flexível. Então, por exemplo, você tem ali um impulso por violência, né, tal. Então, ao invés de você agredir as pessoas, tal, você direciona isso para fazer uma luta, por exemplo. Então, você consegue ali adaptar, canalizar para seguir outro caminho diferente do instinto que só consegue ir naquele caminho, naquela direção. E aí, Freud, então, ele dizia que existia uma energia específica da pulsão de vida e existia uma energia específica da pulsão de morte. A energia específica da pulsão de vida, ele chamou de libido. A de morte ele não nomeou, apesar de ele dizer que existiam essas duas energias. Então, sempre que você está empenhado em fazer algo, você está colocando a sua libido naquilo. Então, eu estou empenhada aqui a estudar, a grifar, aí anotei, estou gravando vídeo e tal, então a minha libido está toda direcionada para cá. E por isso que muitas vezes, quando a gente está muito dedicado a um projeto, a algo, a gente meio que deixa o resto de lado, porque praticamente toda a nossa libido está empregada naquilo. Apesar de dar para distribuir, sim, diversas libidos de diferentes formas. Você não tem, tipo, uma libido que você faz só uma única coisa, não. Mas quanto mais você está dedicado a um projeto, algo assim, mais você vai direcionar a sua libido para lá e, vamos dizer, sobra menos para outros projetos, outras coisas. E aí existe, então, uma tensão entre as pulsões, né, do id, que são esses desejos, essa energia do id, e a limitação do ego, né? Porque o ego vai sempre fazer esse limite com o meio externo, vai sempre ponderar, tal. Então, os prazeres, né, esses desejos do id, muitas vezes eles vão ter que ser adiados, né? A satisfação vai ter que ser adiada ou até frustrada. Mas ela tem essa característica flexível, então dá para gratificar, vamos dizer assim, de outra forma. Para que não seja prejudicial, para que se adeque, né,
à realidade, ao momento que a pessoa tá ali, e ela não pode ser eliminada. Ela existe e tá lá pulsando, querendo, né, ser satisfeita. Bom, então esse é um pouco sobre consciente, inconsciente, id, ego, superego, pulsão, tal, sobre o meu entendimento. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Tudo isso foi muito difícil para eu conseguir entender. E aí eu consegui entender dessa forma. Espero que de alguma forma eu tenha realmente ajudado. E aí vou continuar aqui estudando Freud e tal. E assim que eu tiver mais conhecimentos, eu vou gravando vídeo para conseguir contribuir aí pro estudo de vocês, tá bom, gente? Muito obrigada.